Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Nos últimos anos, o futebol brasileiro vive uma fase de transformações que, em muitos casos, tem se afastado da glória e da empolgação que um dia marcaram a história dos maiores clubes do país. O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, tem vivido um período de incertezas que reflete bem esse cenário. Embora tenha sido uma equipe que sempre figurou entre os grandes do futebol nacional e internacional, hoje o clube se vê imerso em um mar de dificuldades. Enquanto algumas equipes conseguem se reinventar e voltar a conquistar títulos, o Vasco, por sua vez, luta para sair de uma crise que parece não ter fim. O clube carioca, que em tempos passados era sinônimo de vitórias e grandes momentos, agora se vê preso em um ciclo de instabilidade. A falta de planejamento, a gestão questionável e as constantes trocas de treinadores contribuíram para que o Vasco se afastasse de suas antigas glórias. Em 2024, o time ainda sofre com a falta de entrosamento e a escassez de ideias dentro de campo, refletindo a falta de uma estrutura sólida que permita à equipe se reerguer. A torcida, que sempre foi apaixonada e fiel, hoje se vê cada vez mais desiludida com os rumos do clube, que parece perder sua identidade a cada temporada. Se antes o Vasco era admirado pela sua garra e pela habilidade de seus jogadores, hoje o clube enfrenta sérios desafios para se reestruturar. A falta de qualidade técnica e a ausência de um futebol envolvente tornaram-se marcas de uma equipe que perdeu a capacidade de brilhar. Em vez de exibir o talento que um dia conquistou tantos títulos, o Vasco tem se caracterizado por exibições insatisfatórias, que não empolgam nem os mais fervorosos torcedores. As vitórias, que eram comemoradas com grande entusiasmo, hoje são escassas, e o time parece cada vez mais distante de sua antiga grandeza. A história de glórias do Vasco, que inclui títulos importantes como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, parece ser cada vez mais uma lembrança distante. O clube, que sempre teve uma base sólida de apoio e uma enorme torcida, hoje se vê cercado por um futuro incerto. As dificuldades financeiras, a falta de um planejamento de longo prazo e a gestão ineficaz se refletem diretamente no desempenho do time dentro de campo. A antiga hegemonia que o Vasco exerceu no futebol brasileiro se transformou em uma busca incessante por estabilidade, sem uma direção clara de como voltar a conquistar títulos. Em 2024, o Vasco atravessa uma das fases mais desafiadoras de sua história. A temporada, que deveria ser um ponto de recomeço e renovação, se transformou em mais um ano de frustrações e decepções. O time, que um dia foi imbatível em sua própria casa, agora enfrenta dificuldades até para competir em igualdade com times de menor expressão. As trocas de treinadores, sem um projeto a longo prazo, têm gerado um clima de instabilidade no clube, e a falta de uma equipe coesa e competitiva tem sido um dos maiores problemas enfrentados pelo time. A torcida vascaína, que sempre foi um dos maiores patrimônios do clube, agora se vê dividida e frustrada. O futebol, que outrora unia todos em um só sentimento de paixão, hoje se tornou um campo de discussões e desânimo. A cada novo fracasso, os torcedores se afastam um pouco mais da expectativa de ver o Vasco voltar a ser o clube vencedor que um dia foi. O que antes era sinônimo de orgulho, agora é um lembrete constante de um futebol sem brilho, sem identidade, onde a esperança de dias melhores parece cada vez mais distante. O Vasco, assim como muitos outros clubes no Brasil, enfrenta um cenário de desorganização e crise interna. A falta de uma gestão profissional e a cultura de soluções rápidas, sem um planejamento de longo prazo, fazem com que os problemas se perpetuem. Enquanto outros times se estruturam e buscam soluções para o futuro, o clube carioca parece estar estagnado, preso ao passado. A ausência de uma base sólida e a constante troca de peças dentro e fora de campo só aumentam as dificuldades de reverter esse quadro. O clube, que já foi sinônimo de superação, agora vive uma crise existencial que exige uma reflexão profunda sobre os caminhos a serem seguidos. A crise no Vasco é um reflexo direto da falta de planejamento e da incapacidade de adaptação às novas exigências do futebol moderno. A gestão do clube não consegue resolver os problemas estruturais e administrativos que afetam o time. Em vez de pensar no longo prazo, as decisões são tomadas de forma apressada e sem uma visão clara de futuro. As falhas de gestão, tanto no aspecto financeiro quanto esportivo, tornam-se cada vez mais evidentes, e o clube se vê sem um rumo claro. O futebol que antes encantava pela sua qualidade e por seus grandes jogadores agora se tornou um campo de desilusão, onde a vitória parece uma raridade. A volta do Vasco à elite do futebol brasileiro e a recuperação de sua identidade como uma potência do esporte dependem de uma reestruturação profunda. Será necessário, mais do que nunca, um trabalho de longo prazo que envolva desde a base até os profissionais de ponta. A torcida vascaína, que sempre foi a alma do clube, merece ver novamente sua equipe jogando com garra, talento e a capacidade de vencer.
A reconstrução do Vasco exige, portanto, um comprometimento sério de todos os envolvidos, dirigentes, jogadores e torcedores, para que o clube possa voltar a escrever uma história de conquistas e brilho no futebol brasileiro. Até lá, o time continuará sua luta por relevância e estabilidade, em um campeonato cada vez mais competitivo e exigente. A torcida vascaína, uma das mais apaixonadas e fiel do futebol brasileiro, tem se mostrado cada vez mais desiludida e frustrada com os rumos que o clube tem tomado nos últimos anos. Em suas manifestações, os torcedores reclamam da falta de organização e visão estratégica da gestão atual, apontando que o clube, antes um exemplo de competitividade e vitórias, agora se encontra distante de seu potencial histórico. Muitos vascaínos se perguntam como um time com tanta tradição e história pode se encontrar em uma situação tão crítica. Para a torcida, a sensação de impotência é grande, pois, apesar da fidelidade e do apoio incondicional, o clube parece não encontrar uma saída para suas inúmeras dificuldades. Para muitos torcedores, a falta de um planejamento a longo prazo é o maior erro da gestão vascaína. A cada novo fracasso, o sentimento de frustração se agrava, e os vascaínos questionam as escolhas dos dirigentes, que parecem não ter uma visão clara do que o time precisa para voltar ao topo. As trocas constantes de treinadores, sem que se estabeleça um projeto bem estruturado, são um dos pontos mais criticados pela torcida. Para os vascaínos, a falta de um projeto sólido e consistente reflete diretamente no desempenho da equipe em campo. O time não consegue apresentar um futebol envolvente, e a cada nova temporada, a expectativa de um renascimento do Vasco se esvai diante da dura realidade de mais um ano de mediocridade. Além disso, a torcida vascaína tem se mostrado insatisfeita com a postura do time em campo. Muitos acreditam que a garra e a determinação, características que marcaram a trajetória vitoriosa do clube, parecem ter desaparecido. O Vasco, que sempre foi um time de luta, parece não ter a mesma força e empenho que os torcedores esperam. Isso se reflete na falta de competitividade, até mesmo contra times de menor expressão. O que antes era um time que sabia se impor, hoje se vê sendo superado por adversários menos qualificados. A torcida sente falta de um time que se doe em campo, que jogue com a alma, algo que sempre foi um símbolo do clube. No entanto, muitos vascaínos ainda acreditam na força de sua torcida e na capacidade de recuperação do clube, mesmo diante de tantos problemas. Para esses torcedores, a paixão que sempre estiveram dispostos a oferecer ao clube não diminui, mas sim se intensifica, como uma resposta à adversidade. Mesmo que o Vasco não esteja vivendo seus melhores dias, a torcida continua a apoiar, pois acredita que o clube pode voltar a se reerguer. A esperança é a última que morre, e, para muitos, não importa o quão difícil seja o caminho, o amor pelo Vasco será sempre mais forte do que qualquer obstáculo. Essa força da torcida vascaína também se reflete em sua participação ativa nos momentos de crise. Mesmo sem ver o time conquistar grandes títulos nos últimos anos, a presença constante dos torcedores nos estádios, em manifestações nas redes sociais e nas conversas cotidianas demonstra que a paixão pelo Vasco continua viva. No entanto, para que essa paixão seja transformada em resultados concretos, a torcida acredita que é necessária uma mudança profunda na gestão do clube, com a implementação de uma estratégia bem planejada e a busca por profissionais que consigam resgatar a identidade do time. Somente com essa reinvenção, o Vasco terá a chance de voltar a ser a potência que sempre foi e que a torcida tanto sonha. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.